Olá, boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, com toda a vossa família. Deus abençoe tremendamente a vida de cada um. E me perdoem o atraso, porque dois motivos. Um, que o culto acabou tarde, hoje. E o segundo motivo é que eu vinha dirigindo o meu carro e minha esposa proibiu terminantemente de eu gravar o A Bíblia Responde dirigindo nesse tempo chuvoso. Então eu tive que esperar chegar em casa para poder gravar o A Bíblia Responde de hoje, tá? Então peço desculpa aos irmãos e esse é o motivo pela qual eu não pude gravar mais cedo, me perdoem. Mas foi por uma boa causa, né? O amor da esposa, de não ver o seu marido se acidentando, né? Porque está chovendo bastante, tá bom? Uma noite abençoada para todos vocês. Bom, então hoje vou estar tratando sobre o tema Atletas de Cristo, né? Se é algo de Deus ou se não é. O que é minha opinião relacionado aos atletas de Cristo. Ontem, por um acaso, eu sabia que o Fábio ia fazer esse comentário. Agradecemos a vossa esposa, bispo. Sabia que você ia agradecer, né? Karina está dizendo que para mim é melhor todo dia esse horário. Karina, esse horário para mim é ótimo também. A única questão é que esse horário de 11 horas da noite é um horário complicado, porque muita gente já está dormindo, né? Mas para mim também seria o horário ideal. Ontem mesmo, na decisão da Copa Libertadores da América, não sei se vocês observaram, mas no final, quando o Grêmio se sagrou campeão da Copa Libertadores, haviam alguns jogadores do Grêmio com uma faixa na cabeça, né? Escrito Jesus, escrito campeão. Então é algo comum da gente ver atletas de Cristo. E vocês devem estar se perguntando qual é a minha opinião relacionada a isso. Ora, eu sou extremamente a favor dos atletas de Cristo. Vamos lá, vamos a alguns parâmetros bíblicos para poder embasar o fato de eu ser favorável. Nós vemos na Bíblia homens de Deus, como por exemplo José, que mesmo no meio de um povo inimigo, está lá no capítulo 39 de Gênesis, ele era um adolescente de 17 anos, ele não se contaminou, assim como ele também não se contaminou depois com a mulher de Potifar, e Deus o exaltou, ele estava no meio de pessoas ímpias. Daniel também propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, né? E a Bíblia nos mostra que ele foi muito valoroso junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então são exemplos bíblicos de homens que viveram no meio de povos estranhos. Por exemplo, Daniel viveu no meio dos babilônios e só se destacava. Nós temos também o exemplo de de Neemias na Síria. Ele era um copeiro do rei. E mesmo no meio de um povo estranho, num palácio estranho, ele sentiu o chamado de ir liderar a restauração dos muros da sua cidade natal. Então são todos exemplos de homens que andaram no meio de pessoas ímpias e se destacaram. Porque nós é quem fazemos o lugar, não o lugar é quem nos faz, né? São exemplos bíblicos relacionados a homens que se destacaram no meio de povos estranhos. O Senhor Jesus, no livro de João, no capítulo 17, ele vai dizer: Senhor, eu te peço que não vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Embora nós não estejamos no mundo, nós não sejamos desse mundo, nós estamos nesse mundo para salgar e ser luz. Coisas piores não aconteceram com esse mundo ainda por nossa causa, porque nós estamos aqui, né? Então eu não posso ser contrário aos atletas de Cristo, por quê?
eles realizam um trabalho muito bonito, eles já estão, inclusive, já estabelecidos há alguns anos, uma organização chamada Atletas de Cristo, uma organização já estabelecida há alguns anos, e é uma organização muito sólida, onde tem trabalhado a cabeça de muitos atletas, porque a pressão que os atletas sofrem, apesar do dinheiro que eles ganham, apesar que o dinheiro que eles ganham são 5% de 100, porque 95% ganham miséria, a pressão que eles sofrem é muito grande, psicologicamente falando. Então eles necessitam de organização como essa. Por exemplo, eu já tive exemplo de jogador indo pregar lá na igreja, que faz parte desse movimento, Magno Alves, do Fluminense, já pregou em nossa igreja, é um homem de Deus que dá testemunho, ele está sempre reunindo os atletas, lendo a palavra do Senhor, meditando entre eles, né? Então, eu sou totalmente a favor dos atletas de Cristo. Eles estão um número cada vez maior dentro dos clubes, e eles pregam o evangelho. Nós temos o exemplo do Zé Roberto, que se aposentou segunda-feira, que é um homem de Deus, que tem levado o amor de Deus para outros atletas. Nós temos o exemplo do Ricardo Oliveira, que é chamado de pastor dentro do Santos, também um grande homem de Deus que prega o evangelho lá dentro, dentre outros. Ah, mas tem atletas de Cristo que dão um mau exemplo. Não, porque tem gente que sabe encarar o luxo, sabe encarar os holofotes, e tem gente que não sabe. Eu acho engraçado, eu sou meio cri-cri nisso, é que às vezes eu observo certos jogadores de futebol, quando se contrariam no campo, ou levam uma pernada, ou o juiz marca alguma coisa contrária, dá um cartão injusto, ou expulsa, alguma coisa do tipo, eu fico observando a reação deles, né? E tem jogadores de futebol que xingam mesmo, que falam altos palavrões. E não eles sabem que o futebol é um Big Brother, onde todo mundo vê, né? Então, a gente tem que saber até onde a gente consegue alcançar. Se a pessoa tem uma estrutura e vai saber conviver ali dentro e não se corromper, o segredo é não se corromper, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro estiver nos holofotes, na mídia, no sucesso, ou no que quer que seja, ele não vai aguentar, ele vai se corromper. Agora, nós temos também outros exemplos clássicos. Temos o Tafarel, foi um grande atleta de Cristo. Temos o Jorginho, que até hoje dá grandes testemunhos do poder de Deus. Há grandes exemplos de conversões dentro das concentrações, das equipes. Então, se a pessoa é sal da terra e luz do mundo e faz prevalecer isso, e tem a tranquilidade de não se corromper com os holofotes da fama, eu aplaudo essas pessoas. Agora tem uns que, né, são, digamos, crentes Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, pessoas que dizem que são evangélicas, mas estão nas baladas, estão nas bagunças, estão nas orgias, nas bebedices. A gente pode usar o exemplo mais famoso do nosso querido Neymar Júnior, né? O Neymar Júnior, na própria Olimpíada, onde eu tive a felicidade de estar presente, naquela final dos Jogos Olímpicos, em que o Brasil foi campeão olímpico, ele colocou uma faixa bem grande, Jesus, como ele colocou quando o Barcelona foi campeão da Champions League, ele colocou aquela faixa bem grande, Jesus, né? E dizem até que ele dá dízimo, só que o Neymar, ele não tem um comportamento adequado para um atleta de Cristo. Ele gosta de bagunça, gosta de trocar de mulher, gosta de um oba-oba que não combina com um atleta de Cristo que foi transformado, convertido, né? Mas eu oro para que ele venha ser um instrumento de Deus. Eu creio que era por causa da idade, garoto novo, 25 anos, está iludido com a fama, mas ele há de criar uma postura, né? O Fábio está perguntando, e o Kaká? O Kaká, uma vez eu já vi o Kaká falando palavrão num jogo. Vou perdoar, porque pode ser um calor ali. Mas o Kaká, ele trocou de esposa, né? Ele separou da Carol Celico. E eu não sei, não posso me precipitar, saber o que aconteceu, né? Mas o Kaká, teoricamente, demonstra ser uma pessoa centrada, uma pessoa com padrões bíblicos, evangélicos, né? E eu acho que todo lugar da sociedade tem que ter representantes nossos.
tem que ter gente que chegue, que brilhe, que faça diferença, e no meio dos atletas não é diferente. Entregar o galinheiro para o lobo tomar conta é o mesmo que querer ver suas galinhas depenadas e comidas. Então, da mesma sorte que eu acho que tem que ter políticos evangélicos no meio da política, eu acho que tem que ter também jogadores de futebol evangélicos no meio, que também é um meio poluído, meio sujo, mas é necessário ter luz ali no meio para poder resplandecer nas trevas. Teve a polêmica, né, Fábio, da questão do renascer em Cristo, né, que ele saiu da igreja do apóstolo Estevão, deu um certo bafafá, né? Mas sou totalmente favorável aos atletas de Cristo e que exporem a sua fé, defenderem a sua fé. No futebol tem que ser laico, não pode exprimir posições religiosas. Pode sim, por que não? Não tem nada a ver. Ontem o Marcelo Groi, quando o Grêmio foi campeão, dobrou o seu joelho e levantou a mão aos céus e glorificou a Deus pelo fato de ter sido campeão da Libertadores. Eu acho isso lindo e milhões de pessoas estão vendo, né? Então, como a Bíblia fala que nós não podemos esconder uma cidade edificada do alto do monte, nem uma lamparina debaixo de um tapete. Então é para brilhar, inclusive relacionado aos atletas de Cristo. Agora, se a pessoa não puder lidar com a fama e com os holofotes, é melhor que ela nem entre. É preferível a salvação vivendo no anonimato do que a perdição vivendo no luxo da fama do futebol, que é algo também passageiro. Dura 10, 15 anos e depois acaba, né? Que a carreira do jogador de futebol ela é curta. Mas eu sou favorável, extremamente favorável, e aplaudo esses atletas de Cristo que têm levado o evangelho com muito amor dentro das concentrações, tá? Já que tantos homens de Deus na Bíblia se destacaram no meio de pessoas que não eram da mesma fé, eles também têm condições de se destacar. Quem é convertido, quem é transformado, não vai se corromper, né? Então, bato palma para todos eles, para a organização dos atletas de Cristo, que eles continuem sendo instrumentos de Deus no meio futebolístico. Tá bom? O tema hoje é curto, não temos muito o que falar, até porque a Bíblia não fala de futebol, mas fala de homens que se destacaram e fala que nós somos como a luz da aurora. Provérbios fala 4:22, vamos brilhando dia mais dia, TV esse dia perfeito. Vocês podem notar que os atletas de Cristo são os atletas com melhor desempenho físico, não se atrasam, não causam problema para treinadores. Tudo isso os treinadores observam, os dirigentes observam, faz parte do testemunho dos atletas de Cristo. Então, palmas para eles, tá bom? Hoje vai ser curto. Amanhã eu vou falar sobre suicídio. A Bíblia responde: quem se suicida vai para onde quando morre? Tá? Então amanhã eu vou abordar esse tema, que é um tema polêmico. Se Deus quiser, falarei sobre o suicídio como tema amanhã no A Bíblia Responde. Hoje eu nem convidei ninguém, porque está todo mundo vendo o jogo do Flamengo. Amanhã nós vamos ter um pouco mais de gente online para a gente poder bater um papo, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.